A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Diz assim: os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Que verso triste encontramos aqui. Por castigo padecerão eterna perdição. É triste ver uma alma se perder eternamente, principalmente visto o sacrifício de Cristo para que essa alma se salvasse ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Estamos dizendo que na manifestação de Cristo, alguns vão padecer uma eterna perdição. Quero falar no dia de hoje 10 elementos eternos na Bíblia. Aqui encontramos eterna perdição. Jeremias, capítulo de número 23, livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo de número 40, nós vamos encontrar aqui uma profecia interessante. Jeremias 23, verso 40, diz assim: e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. Eterna perdição, eterna vergonha, como Jeremias diz, que não serão esquecidos. Mas voltando à carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, diz assim: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Olha, você não precisa ter uma eterna perdição, sofrer uma eterna vergonha. Você pode encontrar uma eterna consolação. 2 Tessalonicenses 2,16 fala de uma eterna consolação e boa esperança. Para que padecer uma eterna perdição, sofrer uma eterna vergonha, quando você lhe é oferecido uma eterna consolação? Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 12. Lemos assim, Hebreus 9:2: nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Para que você e eu não tenham uma eterna perdição, soframos uma eterna vergonha, Cristo nos oferece uma eterna consolação, uma eterna redenção e uma habitação eterna. 1 Reis, capítulo de número 8, versículo de número 13. 1 Reis 8, 13, lemos assim no livro dos Reis. 1 Reis 8, verso de número 13. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento, para a tua eterna habitação. Eterna habitação. A casa que foi edificada por Salomão para ser eterna habitação, ela foi destruída e depois o templo destruído. Mas Deus quer habitar eternamente no nosso coração, na nossa vida, que nós sejamos uma eterna habitação de Deus, para não sofrer uma eterna perdição, eterna vergonha, mas que recebamos essa eterna consolação, eterna redenção, eterna habitação. O justo também será posto com memória eterna. Vamos ler o Salmo de número 112, versículo 6. Salmo 112, 6 diz: na verdade, nunca será abalado
o justo ficará em memória eterna. Em memória eterna. Então temos aqui uma eterna memória. Salmo 119, versículo de número 142. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Temos aqui uma eterna justiça. Salmo de número 100, versículo 2, e essa é a razão porque o Senhor nos salva. Lemos assim, Salmo 100, verso 2, servir com o Senhor com alegria, não é? Verso 5, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Eterna a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor é uma misericórdia eterna. E por causa dessa misericórdia eterna, nós podemos obter uma salvação eterna. Essa salvação eterna está em Cristo. Hebreus capítulo 5, verso 9 diz: e sendo ele aqui é Jesus, consumado, veio ser a causa de eterna salvação. Meu amigo, você não precisa ter uma eterna perdição, sofrer uma eterna vergonha, quando te é oferecido uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então precisamos obedecer a Deus e obter essa eterna salvação em Cristo. Já falei de 9 elementos eternos. Olha só, eterna perdição, é triste. Eterna vergonha, mais triste ainda. Mas temos em Cristo uma eterna consolação, uma eterna redenção, uma eterna habitação. Ao justo ficará numa eterna memória, porque eterna justiça. Há uma eterna misericórdia de Deus, a sua misericórdia é eterna e ele nos oferece uma eterna salvação. Para que sofrer uma eterna perdição quando nos é oferecida uma eterna misericórdia, uma eterna salvação, uma eterna redenção, uma eterna consolação? E para terminar essa meditação, o 10º elemento eterno aqui está em 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Eterna glória. Depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Eterna glória. Para que sofrer uma eterna perdição quando lhe é oferecido uma eterna consolação, uma eterna redenção, uma eterna salvação e uma eterna glória? Que Deus te abençoe, que você venha para a salvação eterna em Cristo, porque a misericórdia do Senhor é eterna, e obter a eterna glória. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre lá, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali você vai encontrar 146 pastas com mais de 7.225 vídeos para você. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Venha para a eterna salvação e goze da eterna glória.